Fala minha família, tudo bom? Segundo episódio da nossa série CESP8, episódio de hoje importantíssimo na sua caixa de entrada, no seu e-mail, aulas e dicas voltadas para o CESP, preparando o terreno para você fazer uma prova do CESP com condições, para não ter surpresa. O assunto de hoje é extremamente relevante. O assunto de hoje é crase. Aqui, o que cai de crase e como cai crase na prova do CESP? Porque uma coisa é certa, crase cai. Qualquer prova que você faça no interior, você vai ver uma questãozinha de crase lá. E crase vai cair, como eu falei, de forma especial, né? A gente não pode apenas aprender o que é crase e fazer a prova. Você tem que aprender o que é crase e ver como a banca cobra esse assunto, né? Porque a FCC, por exemplo, cobra lacuna, a ESAF cobra lacuna, né? A Cesgran Rio, a própria FCC, a banca VUNESP, elas cobram correção gramatical, né? O CESP já é um pouquinho diferente em relação à crase. Por quê? Porque ele tira coisas do texto e dentro do texto já houve a crase, ou seja, já dá certo o acento grave. O que ele cobra é algumas coisas sobre o acento grave. Ele fala coisas sobre o acento grave. A primeira coisa que a banca CESP cobra é a supressão, ou seja, cara, a retirada do acento grave. Será que pode tirar o acento grave das frases? Na tela eu te mostro. Aqui, galera, nós temos três questões básicas, três formas básicas de isso cair na sua prova. A primeira, vamos botar aqui as três bonitinhas para você acompanhar. A primeira é aquela retirada do acento grave, olha para cá, ó, que não afeta correção e sentido. O que significa isso? Que tanto faz você usar o acento grave ou não. Nesse caso, nós teríamos uma situação facultativa de crase. Quando a crase é retirada, colocada, que isso não afeta a correção e não afeta sentido, é porque a crase é opcional, é facultativa na língua portuguesa. E quais são os casos facultativos de crase? São aqui três, ó. A expressão até a cai pouco em relação às outras. Essa aqui cai muito, por favor, no CESP. Pronome possessivo feminino, lógico, né? E nomes de pessoas, nomes femininos também. Então, nesses três casos, tanto faz você usar acento grave ou não, ó. Ele emprestou, né, a sua comunidade, ó. Ele emprestou a sua comunidade parte do seu tempo. Ele emprestou algo, parte do seu tempo, a alguém, a sua comunidade. Só que o a sua comunidade, repara, tem um elemento ali chamado pronome possessivo no português, que é um elemento que, segundo a nossa gramática, pode ter artigo ou não, se ele tem função adjetiva. Se ele está acompanhando um núcleo, como ele está fazendo ali, ele tem artigo ou não, o artigo é opcional. Se o artigo é opcional, a crase também é, cara. Então, se você usa a crase ou não afeta nem sentido nem correção. Você fala no dia a dia, eu gostei da sua atitude, eu gostei de sua atitude. Os dois estão certos. Tanto faz usar artigo ou não. Então, se esse acento grave aqui sai, não afeta a correção e nem sentido. Cuidado com o enunciado, porque o enunciado pode falar, a retirada do acento grave implica prejuízo. Não, não implica, é opcional. Cuidado sempre com o tal do enunciado, hein, cara? O enunciado é tenso. Então, essa crase aqui, se for retirado o acento grave que indica a crase, nada muda, não afeta a correção e não afeta o sentido, beleza? Segunda situação é quando a retirada do acento grave afeta apenas o sentido, ou seja, mantém a correção gramatical. Olha essa frase aqui, ó. Ele não gosta de ir à praia. Repara que nesse caso ele está usando o acento grave de crase no A, ou seja, usando o artigo definido para a palavra praia, possivelmente se tratando aí de uma praia específica, né? Ele não gosta de a praia, dentro de um contexto a praia definida, a praia conhecida. Se eu tiro o acento grave, eu estou praticamente dizendo, ele não gosta de praia. Repara que praia é empregada no sentido genérico. Não é errado tirar esse acento grave. Não é errado. Para correção gramatical, não há prejuízo. Você apenas está generalizando o sentido da palavra praia. Praia pode ser genérica? Lógico que pode, irmão. Pode ser específica? Também. Então, o uso do acento grave aqui não é facultativo, mas se ele for
usado vai ter um sentido, se for retirado vai ter outro. Então ele afeta apenas o sentido, não a correção. Aí tem um que afeta a correção gramatical. Tem uma retirada de acento grave de crase que afeta a correção. Um caso em que você não pode tirar acento grave nem porque é facultativo e nem para mudar sentido. Não pode, ponto, né? Por exemplo, ó, o respeito à saúde do trabalhador. Repara que o respeito é um substantivo que pede preposição, respeito a. E a saúde do trabalhador, lógico, a saúde para a feminina, a saúde específica, repara, tem um elemento preposicionado especificando que saúde é essa. Então, nós temos o artigo aqui, mais do que obrigatório, lá em cima, praia, pô, poderia generalizar, poderia especificar. Saúde do trabalhador só pode especificar, porque está dizendo especificamente que saúde é essa. Então, se você tira o acento grave aqui, a frase fica errada. Não dá para generalizar a saúde do trabalhador. Dá para generalizar saúde, se você quiser. Mas saúde do trabalhador não dá. Então esse acento grave aqui afeta a correção gramatical, o do meio apenas o sentido e o de cima não afeta nada, porque é um caso facultativo de crase. Beleza? Vamos voltar? Reescritura. Eu peço muito cuidado em questões de reescritura quando envolve o acento grave de crase. Ó, olha aqui, galera, essa frase aqui, ó. Por causa da chuva, todos os trens foram interditados. Aí ele quer reescrever assim, ó. Devido à chuva, todos os trens foram interditados. Repara que ele está trocando o por causa de mais a pelo devido a mais a. Por causa de, devido a. Então, olha só a lógica, ó. Por causa de, por devido a. Essa é a troca dele, essas expressões prepositivas aqui. Devido, ó, por causa de mais a, por causa da. Devido a mais a, devido a com crase. Então, seria uma forma de reescrever um texto não usando um acento grave que teria que usar. Dentro da reescritura, se cair um acento grave, tem que julgar, pô. Por exemplo, ele reescreve um trecho lá usando devido a essa atitude. Pô, se ele reescrever a parada assim, gente, está errado o item. A palavra essa não admite o artigo, é um pronome demonstrativo ali que não admite o artigo. Você não começa a frase, a essa aula começou, tu fala essa. Então, o acento grave aqui seria erradaço, nada de usar. Terceira forma, como a banca cobra, na minha opinião, essa é a mais fácil. Ele quer um motivo que fez acontecer o acento grave. Olha o exemplo. Ó, o apoio às comunidades será irrestrito. O que a banca faz? Ele fala que o acento grave de crase aconteceu porque a palavra apoio pede preposição e a palavra comunidades está recebendo o artigo. Essa questão é a cara da banca CESP. E é verdade, repara, é o apoio a alguma coisa. Mas o artigo as de comunidades foi isso que fez acontecer o acento grave. Então, três questões muito comuns sobre crase no CESP. A supressão, a retirada, o uso, né? Questão de reescritura, reescrita, paráfrase e perguntar por que houve a crase, qual foi o motivo que fez acontecer um acento grave. Crase no CESP é assim. Se você praticar, você nunca erra, porque a teoria você vai ter. Estamos juntos, CESP 8, amanhã terceiro vídeo, hein? No seu e-mail, fica de olho.